Paz, irmão Israel, tudo bem? Eu escutei o áudio do Rogério sobre as trombetas, se bem que eu já tinha escutado antes pelo irmão Israel. Ele compartilhou comigo e eu ouvi uns 4, 5 áudios. Aí eu dei o meu parecer, eu não sei se já chegou no ouvido dele, né? Ou se ele já sabe como eu interpreto as trombetas. Eu tenho 2 áudios aqui que eu mandei para alguns irmãos. É um estudo do paralelo que existe entre as trombetas e os selos. Os 7 selos e as 7 trombetas. E também as 7 taças. Como Deus cruza esses paralelos e faz reflexo até com os 7 dias da criação. Também com as 7 festas. A 7ª trombeta, ela está em paralelo com a 7ª festa. É claro que toca a 7ª trombeta primeiro, mas a 7ª trombeta é uma convocação para a gente ir para os tabernáculos. Lembra quando Paulo fala, no ressoar da última trombeta, os corpos vão ressuscitar, incorruptíveis? Fala do arrebatamento, né? Em 1 Coríntios 15. E esse ressoar da última trombeta, de onde é que ele tirou isso, se ele não tinha Apocalipse? Ele tirou isso das festas. Então o povo, eles tinha vários toques de trombeta. Isso é bem difícil de explicar assim, bem resumido. Mas o povo ouvia a trombeta desde o monte para se congregar. Eles ouviam a trombeta 6 vezes. O 7º toque da trombeta convocava todo o povo para subir aos tabernáculos. Tem que prestar muito atenção em número 10 para entender isso. Por isso que ele fala que é um grande mistério. Então a 6ª trombeta convocava o povo para a 6ª festa. Eles ouviam a trombeta e eles tinham que se reunir. A trombeta chamava eles para subirem ao monte e celebrar as festas. E a 7ª trombeta era a convocação para eles subirem à festa dos tabernáculos. Então essa é a última trombeta. Mas como é revelado nos profetas que a festa dos tabernáculos é o milênio, então Paulo viu que para entrar nesse milênio, como está em Zacarias 14, é um tempo no qual não tem como encaixar no nosso tempo, tem que ter os corpos glorificados, é o reino de Cristo na terra. E tem vários outros textos para explicar isso. Então essa seria a explicação baseada no livro da lei, da última trombeta. E Deus, querendo confirmar isso, pegou todos os seus eventos que ele queria mostrar para nós e escolheu justo a 7ª trombeta em Apocalipse para mostrar o encontro de Cristo com a igreja e o castigo na terra e o início da festa dos tabernáculos. Agora, em relação às trombetas do Apocalipse, se é literal ou espiritual, creio que acontece os dois, literal e espiritual. Mas eu ouvi o áudio do irmão, acho que é Rogério. Aí você pode compartilhar no grupo, né? É claro que a minha opinião vai ser diferente, mas a minha intenção não é mostrar que ele está errado, que eu estou certo. Não é isso, porque eu já passei dessa fase. A minha intenção é colocar um ângulo para os irmãos meditarem. Porque mesmo agora, com canal, com vídeo gravado que eu tenho, eu mudo de opinião quando é me apresentado algo coerente. Eu mudo de opinião porque a minha intenção não é vender o livro, vender CD. A minha intenção é seguir o que a palavra está falando. Mas a gente precisa um dos outros para se ajustar. E eu sou ajustado. O pastor Felipe, ele aprendeu muita coisa das 2 casas e das festas comigo. Só que um dia ele me falou sobre o cavaleiro de Apocalipse. Eu não sei como vocês creem, mas eu cria que era Jesus. Eu não creio mais assim porque ele me mostrou algo coerente. Então, uma pessoa que aprendeu muita coisa comigo fez eu mudar de opinião. Eu já tinha vídeo gravado no canal falando que era Jesus com um monte de base, pondo Efraim e Judá no meio. Mas eu vi, realmente não tem coerência ser Jesus, o cavalo branco. Pelo menos é assim que eu entendo. E agora eu tenho base mais sólida. E tem outros pontos também que eu mudei, através de outros irmãos que aprenderam comigo. Só que eu mudo quando é me apresentado um argumento batendo com todas as bases bíblicas. Então você pode compartilhar esse áudio no grupo para os irmãos meditarem. Se os irmãos acharem que não concorda, não tem problema. Mas eu acho bem conexo as coisas que eu vou mostrar. E o irmão que falou das trombetas, ele me conhece, então ele sabe, né, como é que eu sou. Ele usou os profetas para mostrar que aquela saraiva que vem misturado com sangue, né, e cai fogo, e cai na 3ª parte da terra, e pega a 3ª parte da erva da terra. Ele pegou as palavras e caiu nos profetas para buscar o significado, né?
E o que eu lembro aqui é que ele falou que a Saraiva, ou o Granísio, né, disse que ele rebate a mentira, né? Ele vai contra a mentira, é uma verdade que vai contra a mentira. E essa ideia, para mim, foi ampliada. Não é uma ideia que eu vou mudar de como eu interpretava, para mim é uma ideia que foi ampliada. Eu posso crer que vai vir realmente granizo do céu, literalmente, e que vai bater na terra e vai consumir a terça parte da terra. Só que aí está a diferença. Que terra que as pessoas estão imaginando? As pessoas estão imaginando o planeta Terra, que vai cair em cima dos prédios, que vai consumir a terça parte da terra de uma vez só. E a terra que é referida ali não é a terra inteira, é Israel. É onde vai estar a grande Babilônia. É onde supostamente o povo vai achar que vai ter paz e segurança. E Deus vai começar a estreitar os caminhos do povo apóstata. É claro que o povo apóstata está espalhado pelo todo mundo. Mas quando a gente cai nos profetas, a gente vai ver que a Terra, em muitos textos de Apocalipse, não é o planeta Terra inteiro, e sim Israel. Então, baseado nisso, vai ser realmente rebatendo as mentiras, porque as duas testemunhas vão estar profetizando todos esses eventos, e conforme elas profetizarem, vai acontecer. Então o mundo vai testemunhar que elas estão falando a verdade. E Deus poderia ferir a terra de Israel, no caso, que vai ser o epicentro dos castigos de Deus, vai acabar batendo em outras nações também, rebatendo, né? A consequência vai atingir outras nações. Mas o epicentro dos acontecimentos, segundo Apocalipse e os profetas, é Israel. Sempre foi Israel. Então, o povo vai ver que está vindo o sinal do céu, conforme elas estão profetizando. E uma trombeta vai trazendo a consequência de outra. Por exemplo, a besta, quando ela se levantar na metade da semana, que eu vejo ali claramente na quinta trombeta, em paralelo com o quarto, quinto selo, quando a besta se levantar, ela vai começar a marcar as pessoas. E a marca da besta não é chip, não é o que a gente vê por aí. Mas a marca da besta, ela consiste no símbolo que está no Islã, é as letras gregas que formam o 666. E não é só isso, a marca da besta é muito ampla para se interpretar. E revela a identidade desse reino, que bate com o Islã. Então, já que vai haver fome, vai haver sede, vai ter que ter um controle de alimentos, a besta vai começar a querer marcar as pessoas para não comprarem e nem venderem. Porque o Islã vai dominar o mundo. Isso está previsto até pelo mundo que não estuda a Bíblia, que o Islã vai dominar o mundo. Eles mesmos sabem que eles vão dominar o mundo porque está profetizado no Alcorão que eles vão dominar o mundo. E o Alcorão só pôde profetizar isso porque catou da Bíblia. O diabo catou da Bíblia essas coisas e fez o Alcorão. Então, eu vou passar em um próximo áudio, para não ficar muito grande, uma leitura da primeira trombeta. Aí explico resumidamente as consequências das outras trombetas que o irmão disse que teria problema se a gente interpretasse a primeira trombeta literal, teria problema com as outras trombetas. Então eu vou mostrar que não há problema, não teria problema nenhum. E falando da quinta trombeta, né, que ele falou que seriam trevas, que iria desligar o disjuntor do trono da besta, ou seria trevas espirituais. Eu já vejo diferente. O próprio trono da besta já é trevas espirituais, ou vai ser luz. A espiritualidade de trevas já existe por ser o próprio trono da besta. Então não tem trevas espirituais. Ah, mas são trevas espirituais da parte de Deus. Mas aí fica estranho, né? Agora, se essas trevas não são literais, se não faria sentido isso também não faria sentido quando Deus colocou trevas no Egito. O que falta entender é que o que está acontecendo em Apocalipse é uma repetição da saída do Êxodo. A mulher indo pro deserto com asas de águia, isso está lá no Êxodo. Se vocês fizerem as contas, do dia 14 de Nissan do primeiro mês até eles chegarem no Monte Sinai, deu 47 dias exato. E aí chega no Sinai, Deus fala que no terceiro dia ele desceria do céu. Se você conta, dá 50 dias. No dia 50, que nos lembra o Pentecoste, festa das primícias, né? Mas é o Pentecoste no dia 50, tem a entrega da Torá e dos mandamentos. Então eles saíram no dia 14 e 50 dias depois estavam no Sinai. E aí continua a sequência das festas, que não dá para falar agora. Então, isso é tremendo. Outra coisa tremenda que deveria ser ampliada e levada em conta aí é que eles ficaram 430 anos no Egito. Mas os primeiros 30 anos, eles ficaram com aquele primeiro faraó que conhecia José.
Então foram repartidas terras para eles, eles não eram escravos. Mas Deus profetiza 400 anos de escravidão. E quando deu o dia 14 de Nissan, nesse dia acabaram os 400 anos. E eles foram libertos por Moisés, mediador da antiga aliança, que é a figura de Cristo, mediador da nova aliança. E essa repetição está em Apocalipse 12. Até as pragas que caíram no Egito, algumas delas estão lá em paralelo com as pragas, com as taças da ira de Deus, são os flagelos, as pragas. Agora, se você pega 30 dias, como é de fato que se faz as contas, né? 1260 dias em Apocalipse e os 42 meses, esse cálculo é feito por 30 dias, que é o calendário lunar. Se você pega 30 dias por 12 meses, você vai ter 360 dias. É o calendário lunar. 360 dias é um ano. Se você pega 360 dias vezes 400 anos, que é o tempo que eles ficaram no Egito, e o calendário que eles obedeciam era o lunar, o calendário que Deus estabeleceu a princípio, você vai ter 144 mil dias. Isso é incrível. Isso não pode ser bolado pela cabeça humana. Então, quando deu 144 mil dias de escravidão, eles foram libertos. Isso mostra duas coisas, que para cada dia Deus formava um eleito, para cada dia de escravidão ele formava um eleito. Claro que não é literal aí no caso, mas o número é simbólico, né? E quando inteira dia 14 de Nissan, eles são libertos e eles vão para o deserto com asas de águia, aí está os 144 mil que está em Apocalipse, no mesmo contexto de tudo, né? Que eu estou falando. Então o número 144 mil se forma. A mesma ideia acontece no sexto dia da criação. 6 dias, baseado, contando por horas, no sexto dia dá 144 horas. E depois disso vem o sétimo dia, que é o descanso de Deus. Então tudo isso é levado em conta quando a gente vai fazer os cálculos e os paralelismos. Aí no próximo áudio eu vou ler só a primeira trombeta e vou mostrar quais são as coisas que eu vi que não estão sendo levadas em conta na hora de falar das trombetas em Apocalipse. E lembrando, as trevas, que está lá na quinta trombeta, são trevas mesmo. E diz que os homens remordiam a língua de tanta dor. Então as trevas espirituais, eles mesmos já são por si só as trevas espirituais. E assim como Deus foi poderoso para fazer trevas no tempo dos egípcios e luz na casa dos israelitas, assim Deus pode fazer da mesma maneira. Qual seria o problema de no passado Deus ser poderoso para fazer isso como castigo e no futuro não fazer sentido isso? É assim que eu vejo, né? Aí também eu encontro um paralelo da quinta taça, é onde acontece isso, com a quinta trombeta. Porque na quinta trombeta é que eu vejo que aquela estrela cai do céu e faz tudo aquilo, aquela é o anticristo. Abaddon e Apolion, ele é rei dos gafanhotos. Esse rei dos gafanhotos é revelado como o rei da Assíria em Naum. Ele é príncipe dos gafanhotos. Em Provérbios fala que os gafanhotos não têm rei, mas ali não são gafanhotos literais. E aquele rei não é literal, não é um gafanhoto literal. Ele é rei dos gafanhotos, como está em Naum, né? É o rei da Assíria, é o Império Assírio revivido. Então, essa quinta taça está em paralelo com a quinta trombeta, já que é na quinta trombeta que ele recebe o trono. E é justo na quinta trombeta que a gente vê ali a marca, a questão da marca. Então isso revela metade da semana. Assim como a quarta trombeta, que aparece o sol, a lua, as estrelas, assim também a quarta taça é ferida o sol. Não aparece a lua, as estrelas, mas aparece o sol. Então existe esse reflexo de paralelismo que é muito interessante. No próximo áudio eu tento falar essa parte da trombeta, tá?